Essa é a nossa aula de matemática, conteúdo ângulos, nível 8º ano. Nós agora vamos para o nosso próximo slide. Definição e unidade de medida. Ou seja, o que vocês estão vendo aqui nessa figura é um ângulo. Ele tem uma certa abertura, tá certo? E tem lados. Esses lados partem de um mesmo ponto, que é chamado de vértice. Então aqui a gente já tem que esse ponto O é o vértice do ângulo, tá certo? Como vocês estão vendo, esse ângulo tem dois lados, o lado OA e o lado OB. Então a gente vai pôr aqui o lado OA e o lado OB. São os dois lados do ângulo, tá certo? Muito bem, põe aqui um segmento de reta em cima do OA e do OB para representar os lados. Esse ângulo também pode ter uma medida, pessoal, que geralmente varia de 0 graus até 360 graus. Então já estou dizendo aqui a unidade de medida do ângulo. Então a unidade de medida do ângulo é o grau. Muito bem. Então está aqui a definição de ângulo. Eu tenho o quê? Duas semirretas que partem do mesmo ponto. Isso é a definição de ângulo. Quem é o ângulo afinal? Como é que eu nomeio esse ângulo? Como é que eu represento esse ângulo? Eu vou representar o ângulo começando aqui do ponto A, passando pelo ponto O e chegando até o ponto B. Ou vice-versa. Então eu tenho o ângulo é AOB, ok? E ponho aqui um circunflexo no O para representar o vértice. Com isso a gente já tem aqui a resolução aqui desse slide. Vamos para o próximo. No nosso próximo slide a gente já tem a classificação dos ângulos. Ou seja, nós temos aqui ângulo nulo e ângulo reto. O que é um ângulo nulo? O ângulo nulo, pessoal, é quando as duas setas ou as duas semirretas estão uma sobre a outra. Eu não tenho abertura, as duas setas estão uma em cima da outra. Então isso é ângulo nulo. E o valor do ângulo nulo, obviamente, é 0 graus. O ângulo reto é o ângulo do esquadro. É o ângulo de valor 90 graus. Então, está aqui a figura de um ângulo reto. Todo ângulo que tem valor 90 graus. E geralmente ele é representado por esse símbolo aqui, tá certo? Um quadradinho, um retângulozinho com um ponto no meio. Próximo slide. Agora a gente já tem ângulo raso. O que é um ângulo raso? Perceba que o vértice do ângulo raso é aqui no meio. Vamos pegar aqui que esse é o ponto O, esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Então você percebe que você tem o lado OA para a direita, OB para a esquerda. Eles estão nessa abertura, ou seja, numa meia circunferência. Então isso é um ângulo raso, ok? Esse é o ângulo raso. Aqui nós temos o ângulo agudo. É um ângulo, pessoal, que é menor do que 90 graus. Ele pode variar de 1 grau até 89 graus, né? Falando aqui em números inteiros. Então ele pode variar de 1 grau até 89 graus, porque se for 90 graus ele é ângulo reto, se for 0 graus ele vai ser um ângulo nulo. Então qualquer ângulo que varie de 1 grau até 89 graus é um ângulo agudo, ok? Próximo slide. Bom, agora a gente tem a definição de ângulo obtuso. Nós temos uma figura aqui que representa um ângulo obtuso. E o que ele nos diz? Que é um ângulo maior do que 90 graus. Então o ângulo obtuso, pessoal, ele pode variar de 91 graus até 179 graus. Tá certo? A gente já viu que o ângulo de 90 graus é reto. O ângulo de 180 graus é raso. Então se ele for de 91 até 179, ele é chamado de ângulo obtuso. E o ângulo de uma volta é aquele ângulo que dá uma volta completa. E ele também tem as duas semirretas uma sobre a outra. Só que a diferença aqui é que ele deu uma volta, não é? Ele começou aqui do zero, ó, deu uma volta completa e chegou novamente em cima da outra reta. Então, por isso que ele é o ângulo de uma volta. Ok? Próximo. Agora a gente já vai para a definição de ângulos complementares. Que é o seguinte. Quando você soma dois ângulos, por exemplo aqui 60 graus com 30 graus, e isso resulta em 90 graus, 60 mais 30 dá 90, nós dizemos que esses dois ângulos são complementares. Então, ângulos complementares é quando a soma de dois ângulos dá 90 graus. Então, eu posso perguntar o seguinte. Qual é o complementar de 40 graus? Você vai me responder que é 50 graus. Certo? Qual é o complementar de 70 graus? É 20 graus. Por quê? 70 mais 20 dá 90. 40 mais 50 dá 90. Qual é o complementar de 80 graus? Será 10 graus. Porque 80 mais 10 dá 10 graus.
Qual é o complementar de 89 graus? Será quanto? 1 grau, porque 89 mais 1 dá 90. Então, será complementar quando a soma de dois ângulos der 90 graus. Se eu pedir qual é o complementar de 25 graus, você vai achar um ângulo que somado com 25 dê 90 graus. Quem é o complementar de 25? Você vai me dizer que é 65 graus. Ok, pessoal? Ok, pessoal? Então essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.